Bom, a escolha da engenharia civil, como qualquer carreira, deve ser um processo em que a pessoa deve construir ao longo do tempo, né, percebendo com que componentes curriculares eu tenho maior proximidade. Claro que é sempre possível nós termos a visão, né, principalmente hoje em dia, nós temos a visão de algumas pessoas desenvolvendo alguma carreira e eu perceber que eu tenho algum tipo de aproximação com essa escolha. Mas é óbvio que é sempre uma situação muito pessoal, né? Mas é possível também aprender a conviver com alguns profissionais. E nesse contato com alguns profissionais, dá para perceber que se aquilo que efetivamente eu vou, vamos dizer assim, alimentando como gosto por determinadas áreas do conhecimento, se eu me aproximo dessa ou daquela carreira. A engenharia civil, como qualquer ramo da engenharia, não é diferente, né? Só que entre aquilo que eu enxergo sobre uma profissão e aquilo que é de fato fazer a profissão, tem um distanciamento relativamente interessante. Até porque muitas vezes eu percebo, né, o que é, né, um determinado fazer, mas tem uma distância relativamente interessante no se propor, no conhecimento de uma carreira para que eu possa desenvolver isso como uma atividade profissional. E sem contar que a partir do momento que eu estou dentro da carreira profissional, e principalmente numa área como engenharia, como todas as outras, nós vamos ter as situações que nos envolvem com as especificidades do dia a dia. Então, o curso também oferece uma grande oportunidade de conhecimento, mas não me dá todos os exemplos com os quais eu vou me deparar ao longo da vida profissional. Então, por que escolher uma carreira? Eu quero dizer que tem que ser uma coisa que tem que estar muito no espaço pessoal, no íntimo da pessoa, de se sentir bem fazendo aquilo que às vezes ele tem uma ideia do que é. Mas eu sempre digo que uma escolha deve ser uma escolha sempre no sentido de eu estar desenvolvendo uma atividade profissional onde que eu seja plenamente feliz, né? Eu tenho que estar feliz com a escolha. Não se pode escolher uma carreira puramente dentro da visão atual, que é o quanto ela pode dar, me oferecer como retorno financeiro. Mas eu tenho que estar fazendo uma atividade, não importa qual seja ela, em que eu me sinta plenamente feliz. Uma coisa importante na área de engenharia, que muitas vezes as pessoas interpretam como sendo uma função de caráter fundamentalmente exato, a carreira de engenharia, e civil não é diferente, é uma carreira que ela é estruturada em cima de uma legislação profissional, que é a Lei 5.194 de 1966. E no artigo 1º dessa lei, está escrito que a atividade de engenharia ela é uma atividade de interesse humano e social, em que o percurso, né, aí é acréscimo meu, em que o percurso para o desenvolvimento dessa carreira se fundamenta nas cadeiras das áreas de exatas, que nós chamamos das cadeiras mais duras, as cadeiras de exata. Então, é importante entender que a atividade de engenharia, ela tem interesse humano e social pela própria concepção da lei, né? Porque ela é uma carreira, assim, organizada em torno de uma lei, é uma carreira formal, né? Então, ela tem essa estrutura legal. E as áreas de atuação, elas são as mais variadas, né? Desde a parte de projetos, né? Falando de engenharia civil, é na área de projetos das edificações, das residências, das habitações, projeto e execução da área de transportes, rodovias, portos, aeroportos, na parte de
vamos dizer assim, de desenvolvimento da execução. Então você tem atividade de projeto, atividade de execução. Hoje nós temos uma área crescente que é a área de manutenção de edifícios ou das edificações, a parte de perícia, né? Ou seja, a atividade que pode ser dentro do escritório, que pode ser dentro da própria atividade, ou seja, dentro da própria construção, como também pode ser uma atividade de escritório, como por exemplo, a área de projetos, mas de uma maneira ou de outra você também tem uma atividade que é a área acadêmica, né? Aqueles que mais gostam, a área de pesquisa. Hoje muitas pesquisas são desenvolvidas em torno de indústrias, né? Hoje a indústria de materiais é uma indústria extremamente forte no sentido de estudar, pesquisar, estudar e trabalhar preparando novos materiais, né? A ciência dos materiais tem apontado com novos elementos para que as construções em todas as áreas sejam assim, muito mais ágeis, muito mais estáveis, mas o olhar clínico do engenheiro, pelo ponto de vista de conhecer muito bem, né, todo o artefato teórico e todo o artefato da execução é uma coisa importante. Agora, o mercado de trabalho é um mercado de trabalho que é definidor. Muitas vezes é o próprio mercado de trabalho que vai definir a sua área de atuação. É por isso que a concepção dos cursos de graduação, eles procuram atender todas as áreas de atuação da formação. Isso é importante porque favorece a entrada no mercado de trabalho. Porém, é o mercado que muitas vezes vai fazer com que você, de uma maneira ou de outra, acabe buscando caminhos da especialização, via curso de especialização, aperfeiçoamento, de capacitação, uma pós-graduação, estrito sensu, como mestrado ou futuramente um doutorado e chegar até a parte que envolve que se envolve com o desenvolvimento de atividades pelo ponto de vista acadêmico, está ensinando outros engenheiros, que também foi uma área na qual eu acabei ficando uma boa parte do meu tempo profissional, trabalhando com, mas formando as pessoas para que a gente pudesse ter pessoas no mercado, né? Então, muitas vezes o mercado de trabalho, quais são as possibilidades, é se fixar. Uma vez que eu escolhi engenharia civil, me fixo em todas as áreas que vão aparecendo, né? Todas as áreas que vão aparecendo de formação. Isso é importante, eu estar bem em todas essas áreas. E esta formação geral dentro de um determinado ramo de conhecimento, aqui especificamente a engenharia, vai fazer com que eu me habilite, me possibilite entrar no mercado de trabalho e, ao entrar no mercado de trabalho, sentir se eu gosto ou não dessa área, e aí eu vou buscar um aprofundamento, vou buscar uma especialização das mais variadas naturezas, desde cursos estrito sensu, né, ou os cursos lato sensu de curta duração ou os de longa duração, e podendo chegar até ao desenvolvimento da prática das atividades formando novos profissionais, ou seja, a docência universitária. Bom, aparentemente o perfil do engenheiro civil é uma pessoa que gosta das cadeiras de exatas, das matérias de exatas, né, dos componentes curriculares de exatas, principalmente matemática, física, né? Mas às vezes as pessoas se esquecem que na engenharia nós temos que ter um bom contato também com o conhecimento da química, né? E em muitas oportunidades, alguns setores da própria biologia, né? Agora, como eu comentei na resposta anterior, isso é a primeira visão. Porém, o engenheiro também tem que ter uma boa visão dos fundamentos, né, dos processos humanos e sociais, pelo fato da carreira ser uma carreira de interesse humano e social. Você sempre busca a melhoria da qualidade de vida. Então, dentro de uma formação mais ampla hoje, e atendendo, né, as orientações emanadas pela nova legislação, e até de orientação internacional, a formação universitária ela também deve ter uma forte formação de cultura geral. E na medida que eu tenho uma forte formação de cultura geral também dentro da prática profissional, que às vezes são as cadeiras de caráter específico, é importante entender que isso vai me dar uma visão do momento em que eu estou inserido, né, tanto no espaço quanto no tempo. Em que sociedade eu estou inserido, em que tempo eu estou inserido e qual deve ser a minha prática, porque as construções que foram feitas
há muitos anos atrás não são as construções de hoje. Mas o olhar é sempre um olhar para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria da qualidade do homem. Então, apesar de nós olharmos para essa carreira como uma carreira de caráter fundamentalmente técnico, né? E não é isso, né? Prático, né? Pelo ponto de vista do conhecimento das ciências exatas, o que nós temos é que ter também um processo muito fortemente vinculado ao que é o ser humano, né? E para quem que eu estou fazendo? E para que nós vamos fazer? Não perder de vista que muitas vezes nós projetamos e construímos para a plenitude da atividade física e nos esquecemos que muitas vezes as pessoas envelhecem e a própria idade vai ser uma limitante para a utilização dessas edificações ou de todo o processo que você está construindo, ou de todos os elementos que você está construindo. Então nós temos que perceber todo esse ciclo da vida, que ele passa por um pico interessante, mas também que vai trazer, a própria idade vai trazer limitações. Então nós temos que projetar para a melhoria da qualidade de vida, observando todas as etapas que o homem vai desenvolver. Então tem que ter uma boa percepção sobre as cadeiras que eu vou mais usar, claro, né? Tem que ter uma boa percepção espacial, de cálculo, de física, de química, né? Dos materiais, mas eu não posso perder de vista a função principal do engenheiro, que é olhar a melhoria da qualidade de vida e saber que o seu trabalho é focado para poder estar resolvendo problemas e não criando problemas, mas solucionando questões que às vezes são de caráter difícil, mas que com todo o conhecimento técnico, tecnológico, né, e também de instrumental humano para desenvolver todos esses trabalhos, porque não é só máquina, você tem o homem também, você tem que desenvolver um trabalho muito fortemente vinculado à melhoria da qualidade de vida. O mercado profissional de engenharias, especificamente a civil nos dias de hoje, aparenta estar, quando eu digo aparenta, aspas, né, estar em crise, mas efetivamente quando eu digo aparenta, é porque toda a dinâmica que envolve o desenvolvimento social de um país, né, o desenvolvimento econômico, financeiro, também passa pela indústria da construção civil. Então, quando eu digo aparenta, é porque, na verdade, sempre a construção civil vai ter atividade. O problema é que nós vamos ter uma velocidade maior de execuções ou vamos ter uma velocidade menor. Até porque tudo que está construído, tá certo? Ele tem que estar em processo de efetiva manutenção. Então, sempre haverá um trabalho ou haverá espaço de trabalho. Hoje o mercado de trabalho é amplo, como eu comentei numa das questões, que você tem várias áreas de atuação. Uma das áreas que eu comentei que está em crescimento é a área de manutenção, porém esse aperto que existe no mercado, tanto brasileiro quanto no mercado internacional, com certeza vai ser um espaço momentâneo a ser ultrapassado com alguma dificuldade. Porém, é importante entender que o espaço para o engenheiro civil, ele existe tanto da concepção das construções iniciais, como de um trabalho efetivo em manter a qualidade do que já existe hoje. Então, é uma carreira que oferece uma boa possibilidade, que tem, claro, as suas dificuldades, e nós estamos passando por uma dificuldade momentânea. E lembrando que alguns anos atrás, não muitos anos atrás, alguns antes da Copa do Mundo, nós estávamos discutindo a quantidade da formação na área de engenharia civil, nas engenharias e com especificidade na área de engenharia civil. Então, nós ainda carecemos de uma quantidade, o Brasil é um país continental, precisamos de uma quantidade significativa de pessoas, temos uma quantidade muito grande de construções ainda chamadas de autoconstruções, construções sem acompanhamento, tanto é que em momentos de catástrofe a gente tem aí essas construções sofrendo várias consequências, pessoas que constroem em lugar que não deveriam construir, estão construindo por falta de orientação profissional. Então nós estamos num país ainda em que a autoconstrução é uma atividade muito grande e que, se
for possível se desenvolver um trabalho também de atendimento com a possibilidade da inclusão, né, de os organismos poderem oferecer ou uma engenharia pública ou uma engenharia social para as famílias de baixa renda, é óbvio que nós temos um mercado muito grande. Provavelmente nós estamos falando de um mercado regular em torno de uns 10% do que existe construído. Então, com acompanhamento talvez profissional, para ser benevolente. E uma quantidade talvez de 90% de construções que não tem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Então, o mercado é amplo, o mercado brasileiro ainda precisa se organizar e uma coisa importante é que nós precisamos, os organismos públicos precisam de uma maneira ou de outra, buscar caminhos de oferecer acesso ao conhecimento de engenharia para aquelas famílias que ainda não têm. Ou seja, é um mercado que vive um momento de crise, mas tem, pelo todo que existe, pelo aquilo que se precisa fazer, muito espaço ainda para crescer. Portanto, as pessoas que estão interessadas nessa área têm aí um momento interessante para poder avaliar o que é essa área, quais são as suas possibilidades, quais são os caminhos para se chegar lá e quais são as possibilidades de poder participar para que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor. Olha, como considerações finais, eu acho que eu vou dar algumas considerações iniciais, né? Faça um bom ensino, tanto fundamental quanto médio. Se já terminou, procure fazer um bom aprimoramento. Escolha uma boa escola, né? Tome conhecimento das escolas que oferecem o curso que você deseja, procure conhecer o corpo docente, procure conhecer qual é o conteúdo desenvolvido. Assim, são práticas interessantes, né? Nós temos hoje no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo muitas oportunidades de se escolher engenharia civil, porém, né, temos que conhecer as opções que nós temos. Faça com muita consciência, se dedique, não é um curso não é um curso supostamente fácil, é um curso como nem todos os demais, é um curso que exige, mas certamente valerá a pena, aquela pessoa que tem vocação, que tem vontade, que tem desejo de caminhar a sua vida profissional pela área de engenharia. A área de engenharia também oferece a possibilidade de você, se não atuar na engenharia, poder atuar em outras áreas. Então, muitas vezes o mercado também acaba absorvendo profissionais da área de engenharia para outras áreas, de gerenciamento, até porque tem gerenciamento de obra, tem administração. Então, é muito comum também perceber a participação do engenheiro em muitas áreas. E, com certeza, o curso de engenharia vai te abrir a perspectiva de você poder fazer, até se desejar, dependendo de onde você estiver trabalhando, de onde estiver trabalhando, outras possibilidades de formação. Então, como consideração final, são considerações mais iniciais do que finais, de que tenha um processo de escolha muito coerente, um processo de escolha consciente e sabendo que o fundamental, como eu falei numa das questões, é estar feliz na escolha que você fez. E pensando que todo o produto do seu trabalho é fundamentalmente para melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. E no próximo episódio da série Profissões, Pedagogia, com Flávia Batista.